Olá, alunos da EJA, 10ª etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 6, onde a gente vai tratar da nossa revisão e avaliação, e a gente vai começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, antes de começar essa aula de revisão, eu quero destacar 2 pontos aqui com vocês que eu considero importantes, tá? Primeiro ponto é que nós temos aqui conteúdos de geografia referente às nossas 2 unidades, tá? Que nós tivemos aqui na EJA 10ª etapa. Segundo ponto é que todas as questões que irão aparecer aqui nesta aula de revisão, elas estarão presentes ali na avaliação de vocês, tá? Portanto, fiquem atentos, façam as anotações de vocês, acompanhem o conteúdo, porque vai ajudar bastante para garantir uma boa nota. Bem, agora sim vamos de conteúdo, tá? Durante as nossas aulas, nós falamos de conceitos demográficos, e eu defini para vocês o que é demografia. Acompanhe aqui comigo. A gente considera a demografia como sendo ali a responsável pelo estudo das populações humanas. Falei em demografia, eu tenho que lembrar que a demografia é responsável ali por estudar as populações humanas. Ela faz isso analisando o perfil e a evolução das populações humanas, tanto no tempo como também no espaço. Como ela faz isso, professor? A demografia, ela analisa ali alguns aspectos que são importantes para a gente entender as características da população de um lugar, de um país, de um continente, por exemplo, tá bom? Então, a demografia, ela analisa aspectos como quantas pessoas vivem em um determinado lugar, né? Qual a população de um país, como, por exemplo, o Brasil, da Índia, da China. Saber a população de um local é muito importante, porque ajuda ali na elaboração de políticas públicas, ajuda a gente a pensar na quantidade de escolas necessárias, na quantidade de casas necessárias, então é muito importante saber o quantitativo populacional, certo? Bem, outro aspecto que a demografia analisa está relacionado às características mais gerais das populações, como a idade, né? Essa população é formada predominantemente por crianças, por jovens, por adultos, por idosos. Essa é uma informação importante também. Sexo, né? Essa população é composta por mais homens ou mais mulheres. Etnia também é outra característica importante, juntamente com a religião. A demografia também analisa as mudanças na população ao longo do tempo, né? E aí ela verifica se essa população ela cresceu, se ela diminuiu ao longo de um determinado período. E ela faz isso verificando ali as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade, a taxa de fecundidade também, a migração, são pontos importantes para a gente entender as mudanças na população ao longo do tempo, certo? Bem, outro ponto, né, outro aspecto abordado pela demografia é entender como a população ela se espalha pelo território, né? Um exemplo, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, então a maior parte da nossa população, né, mais da metade da população mundial, se concentra no continente asiático, né? Então a demografia ela vai entender aonde é que a gente tem mais população, aonde é que a gente tem menos população, certo? Bem, prosseguindo, nós entramos nos conceitos da demografia, né, propriamente dito, como, por exemplo, o conceito, a definição do que é crescimento vegetativo ou natural, tá? O crescimento vegetativo ou natural é por onde a gente consegue verificar se a população ela está crescendo, ela está diminuindo, ou ela está ali estável, né? Então, a gente obtém esse resultado a partir da... Você pega a taxa de natalidade, né? E você subtrai da taxa de mortalidade, né? Vou colocar aqui a nossa pequena equação para vocês entenderem melhor. Eu vou chamar de CVN, o crescimento vegetativo ou natural. Então, eu pego a taxa de natalidade, que eu vou chamar de TN de navio, menos a taxa de mortalidade, M de martelo, tá? Então, quando eu pego a taxa de natalidade e subtraio da taxa de mortalidade, né, eu tenho aqui o meu crescimento vegetativo ou natural. Professor, o senhor falou de taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que são essas taxas, né? A taxa de natalidade, ela marca o número de pessoas que nasceram a cada 1.000 habitantes no período normalmente de 1 ano. Então, a taxa de natalidade, ela vai abordar ali o número de nascimento, tá?
A taxa de mortalidade é bem parecida, só que ela vai abordar o número de mortes que a gente teve a cada 1.000 habitantes em um período que normalmente corresponde a um ano, tá? Então, taxa de natalidade trata da quantidade de nascimento no período de um ano e por cada 1.000 habitantes, tá? Taxa de mortalidade trata ali do número de mortes que a gente teve por cada 1.000 habitantes e no período de um ano, normalmente, que é o que a gente analisa. Tudo bem até aí? Dependendo dessa equaçãozinha aqui, olha, a gente sabe se o crescimento ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é nulo. E eu quero apresentar para vocês quais são as condições para que a gente tenha crescimento vegetativo ou natural, tá? Positivo, negativo ou nulo. Bem, quando é que eu tenho crescimento vegetativo ou natural positivo? Se a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade, tá? Quando é que esse meu crescimento vegetativo ou natural é negativo? Quando a taxa de natalidade for menor que a taxa de mortalidade. Quando é que eu tenho um crescimento nulo? Quando a taxa de natalidade for igual à taxa de mortalidade, tá? Então, é nessas condições que eu tenho crescimento vegetativo. Positivo, negativo ou nulo. Tudo bem até aqui? Bem, durante as nossas aulas nós falamos também de migração. E aí eu falei um pouco para vocês sobre o que é a migração, né? Falei também para vocês quais são os principais tipos de migração, e é importante que vocês saibam ali a definição de migração, bem como quais são os principais tipos de migração que a gente tem. A gente vai agora verificar a definição, o que é a migração. Acompanhe aqui comigo. Bem, a migração significa basicamente o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Então, falou em deslocamento de pessoas, a gente está falando de migração, tá? Deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Esse processo acontece por diversos fatores, e esses fatores podem ser sociais, econômicos, culturais, políticos, ambientais, entre outros fatores também que nós podemos citar. Como a gente vai tratar de migração, é importante que a gente saiba a diferença entre três termos: migração, imigração com a letra I e emigração com a letra E de escola. Para esclarecer essa diferença, né, entre esses três termos, eu tenho aqui o Curumim, que vai ajudar, a partir de exemplos práticos, né, a gente a compreender melhor essas diferenças. Acompanhe aqui comigo. Embora frequentemente utilizado como sinônimos, os termos migração, imigração e emigração possuem definições distintas e complementares. Compreender as nuances entre eles é crucial para entender os complexos movimentos populacionais que moldam o nosso mundo. Migração. Conceito abrangente que se refere ao deslocamento de indivíduos, grupos ou animais de um local para o outro, independente da distância ou da fronteira internacional a ser cruzada. A migração pode ser interna, dentro do mesmo país, ou internacional, entre diferentes países. Imigração. Subcategoria da migração, que se concentra na entrada de pessoas em um país estrangeiro com o intuito de estabelecer residência permanente ou temporária. Emigração. Outra subcategoria da migração, que se refere à saída de pessoas do seu país de origem. Exemplo, um brasileiro que se muda para Portugal está migrando, visão geral, e imigrando para Portugal, visão do país de destino, e emigrando do Brasil, visão do país de origem. Muito bem, Curumim, muito obrigado pela excelente explicação. Só reforçando aqui o que o nosso personagem Curumim falou, né? Migração é um termo mais geral, você pode utilizar em qualquer situação, saída ou entrada de pessoas em um determinado país, por exemplo, né? E no que diz respeito ao termo emigração e imigração, vamos usar o exemplo que o Curumim deu para a gente, né? Temos uma pessoa se deslocando do Brasil para Portugal. Quando ela chegar lá em Portugal, para as pessoas que estão lá, ela é um imigrante, né? Para o país que ela deixou, que é o Brasil, aqui para a gente, ele é um emigrante com a letra E.
Tudo bem? Agora nós vamos caracterizar aqui quais são os principais tipos de imigração. Acompanhe aqui comigo. Bem, os tipos de imigração, eles podem se dar de acordo com o espaço, a duração, a tomada de decisão e também a relação com a lei. No que diz respeito ao espaço, as migrações elas podem ser externas ou internas, né? Quando é que eu tenho uma migração externa? Quando ela acontece de um país para o outro. Saí do Brasil, fui para Portugal, migração externa. Quando é que eu tenho uma migração interna? Quando ela acontece dentro do território de um mesmo país. Saí do estado do Amazonas e fui para o estado do Rio de Janeiro. Migração interna, porque está dentro do território brasileiro. Quanto à duração? Pode ser definitiva, eu vou morar em outro lugar, pode ser um outro estado, pode ser um outro país, por exemplo. Eu saí do meu local de origem e fui morar em outro país, vamos supor, nos Estados Unidos, tá? E eu não tenho data para voltar, então eu vou viver permanentemente ali, a gente diz que essa migração ela é definitiva. Temporária, eu vou migrar por um espaço de tempo curto, né? Vou fazer um intercâmbio de inglês de 1 ano lá no Canadá. Eu saio daqui do meu país, vou para o Canadá, passo 1 ano estudando, e aí eu volto depois que esse ano terminar, tá bom? Então, essa migração a gente chama de temporária. Quanto à tomada de decisão, voluntária, se eu decido ir por questões mais pessoais, tá bom? Eu tenho o desejo de conhecer um novo país, de viver uma nova cultura, de aprender um outro idioma, não é isso? Então, essa migração, quando eu faço a partir dos meus desejos, quando a motivação é mais interna, eu digo que ela é voluntária. Quando ela é forçada, quando eu vou migrar, porque eu tenho os fatores externos a mim que estão forçando eu sair do meu local de origem. Exemplo, uma guerra, tá bom? Quanto à relação com a lei, a migração pode ser legal se eu obedecer às exigências, os critérios de migração daquele país para onde eu estou indo, né? Então, me apresentei aos agentes de imigração, mostrei todos os meus documentos, cumpri todas as exigências, então essa migração é legal. A migração ilegal é quando eu vou para um país e as autoridades daquele país não sabem que eu estou lá. E aí isso é um problema, tá? Porque você vai ter dificuldade de conseguir um emprego de carteira assinada, por exemplo, você vai ter dificuldade de abrir uma conta no banco, de acessar serviços como, por exemplo, o sistema de saúde daquele país, enfim. Além disso, você corre o risco de ser deportado, certo? Bem, quero reforçar aqui com vocês a diferença entre imigração interna e externa, porque é uma questão relevante para este momento, tá? Migração interna, deslocamento de pessoas dentro do mesmo país. Saí do estado do Amazonas e fui para o Rio de Janeiro. Migração interna, dentro do mesmo país, dentro do Brasil. Migração externa, saí do Brasil e fui morar no Canadá. Migração externa é migração entre diferentes países, tá bom? Ambas podem ter causas econômicas, sociais, políticas, dentre outras causas, tá? No caso da migração interna, ela é muito comum em países como o Brasil, que são muito extensos e têm uma diversidade grande do ponto de vista das atividades econômicas. Nós temos o Sudeste, que é a região mais industrializada do nosso país, né? E essa região Sudeste recebeu muitas pessoas que vieram de outras regiões e elas foram para lá, para o Sudeste, buscar, né, obviamente, uma oportunidade de trabalho, uma vida melhor, né? Então, quando a gente tem essas diferenças muito grandes do ponto de vista econômico dentro de um país, normalmente a gente tem essa migração interna mais intensa, tá? Migração externa, ela acontece nesse contexto de um mundo globalizado, onde a gente tem facilidade, né, para a gente viajar, se deslocar de um local até outro, né? As crises econômicas, as crises ambientais também contribuem bastante para que a gente tenha essas migrações externas, certo? Bem, durante as nossas aulas, nós também falamos sobre industrialização e urbanização do Brasil. Então, a gente vai entender um pouco como foi o processo de industrialização do Brasil, bem como o seu processo de urbanização. Acompanhe aqui comigo. Bem, histórico da nossa urbanização, né? A gente costuma dizer que a urbanização do Brasil ela foi historicamente tardia ou retardatária. O que isso significa dizer, professor? Que o Brasil iniciou ou intensificou seu processo de industrialização muito tempo depois
dos países que iniciaram o processo de industrialização, como, por exemplo, a Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Então, enquanto a Inglaterra já estava se industrializando, não é isso? O Brasil vivia sob o regime colonial e escravista, tá? Informação importante essa daqui. As primeiras fábricas, elas só puderam ser abertas aqui no Brasil com a chegada da família real em 1808, tá? Foi quando a gente pôde ter fábricas. Até esse momento, até aquele momento, né, 1808, a gente era impedido de ter fábricas por conta do pacto colonial, né? A colônia não poderia competir com a metrópole, no caso Portugal. Por isso a gente era impedido de ter fábricas no nosso país. Bem, eu quero destacar aqui com vocês as 4 fases da indústria aqui no nosso território. Acompanhe aqui comigo que eu tenho informações importantes acerca dessas fases. Primeira fase envolve o período de 1530 a 1808. Nesse período, a gente não podia ter fábricas, a gente não podia ter indústrias no nosso país por conta do pacto colonial, tá? Temos o período de 1808 a 1930. Nesse período, a gente já tem as primeiras indústrias surgindo ali no Brasil, no Brasil República, no Segundo Reinado. Então, a gente já tem ali as indústrias aparecendo nesse período de 1808 a 1930. De 1930 a 1956, a gente tem o que muitos consideram a Revolução Industrial Brasileira, né? É nesse momento que o processo de industrialização ele se intensifica bastante. E a gente tem um período que vai de 1956 até os dias atuais, onde nós temos a abertura da nossa economia para o capital internacional, o estímulo à indústria automobilística, dentre outras características, certo? Bem, já falamos sobre industrialização e agora eu quero destacar aqui com vocês como foi o nosso processo de urbanização. Acompanhe aqui comigo. Bem, para falar de urbanização do Brasil, estou diretamente da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, cidade mais importante do ponto de vista econômico e cidade também mais populosa do Brasil, para a gente entender um pouco como foi esse processo de urbanização do Brasil, que anda assim, olha, lado a lado com o processo de industrialização. Tenho aqui algumas características importantes acerca do processo de urbanização. Acompanhe aqui comigo. Bem, a urbanização no Brasil começou ainda no período colonial, né? As primeiras cidades surgiram ali próximas, no litoral, na realidade, né? No litoral brasileiro, tá bom? No século XVII e no século XVIII, a gente teve a ocupação do interior do nosso território, né? Através das missões dos bandeirantes, do ciclo do ouro, e aí as cidades vão surgindo também para o interior do nosso território. Então, no século XVII e no século XVIII, a gente tem essa interiorização da urbanização no Brasil. Isso, nós temos também, durante o ciclo da borracha, aqui na Amazônia, né, a criação ali de vilas e cidades, e também temos durante a economia da borracha, tá? E durante a economia do café, a criação de vilas e cidades na região sudeste, no caso do café, né? No caso da borracha, aqui na Amazônia. Prosseguindo, a gente observa que no século XIX, as ferrovias e a economia cafeeira fortaleceram São Paulo como centro urbano. E a partir do século XX, né, a industrialização acelerou a urbanização e formou grandes metrópoles, e São Paulo se consolidou ali como a cidade mais populosa e de maior dinamismo no que diz respeito à atividade industrial, tá bom? Isso começa lá no século XIX, tá? Durante ali a economia cafeeira, por assim dizer. Bem, eu tenho aqui alguns pontos para destacar para vocês em relação as principais características da urbanização brasileira, né? Então, vamos verificar. A urbanização brasileira, ela se intensificou a partir de 1950 com o êxodo rural, né, saída do homem do campo para a cidade, e também com o processo de industrialização. Esse crescimento ocorreu sem planejamento, de forma desordenada, né, causando ali impactos ambientais e também impactos sociais. Mais recentemente, a gente tem as cidades médias crescendo bastante com o deslocamento da atividade industrial das grandes metrópoles, né, para essas cidades médias. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a evolução desse processo de urbanização. Acompanhe aqui comigo.
Bem, nesse gráfico aqui a gente observa que até 1940 a população urbana do Brasil era de 31,24%, né? Em 1970, a população urbana superou a população do campo, tá? A população urbana subiu para quase 56%. Nesse momento, o Brasil se tornou predominantemente urbano, com a maior parte da população vivendo em cidades, né? Mais de 55% da população brasileira, quase 56%, vivendo em cidades, tá? Bem, em 22, a gente tem um dado de mais de 87% da população do nosso país vivendo também em cidades. Prosseguindo, a gente tem aqui um mapa que mostra ali o grau de urbanização em diferentes regiões do país. A gente vê que o Sudeste é a região, de fato, mais urbanizada, mais industrializada do nosso país. Eu tenho outro mapa aqui que eu quero destacar para vocês as principais regiões metropolitanas, destacadas nesse tom aqui, próximo ali de um vermelho, né, um bordô, acredito eu. Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo desta aula de revisão.